Tinha como ficar pessoas dentro lá do lugar onde fica o corpo, né? Aí quando eu cheguei, já estava na hora de também, passou um tempo, estava na hora de ir para o cemitério, eu fui lá, porque pediram para a gente dar uma palavra, né? Ele tem a igreja dele lá, os pastores estiveram lá, ele fazia parte do coral de homens, né? E aí pediram para eu dar uma palavra, e a gente sabe que, né, esse calor, né? E aquele momento lá da despedida lá, tem que ser uma coisa muito breve, né? E eu tenho uma fama aí de que, né, demoro na palavra, mas Deus me usou em 7 minutos, amado, 7 a 8 minutos lá. Teve um casal que falou assim: estou voltando para Jesus hoje, depois dessa palavra. Glória a Deus por isso, né? Num velório, a gente está ali, né, falando de um homem de Deus, e Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, né? Até um pouco assim, mudando um pouco, né, a ótica, né? Mas aproveitando que Deus ministrou lá, através, né, daquele momento que eu tive lá. Tanto foi, a glória foi tão grande na palavra, que o pastor que vinha depois de mim para falar, que era o que estava lá fazendo o velório, ele falou assim: não temos mais nada para falar. O que Deus tinha para falar, falou através do pastor Sérgio aqui, que estava com a gente aqui, que eu tive que ministrar e vim para cá, né? E aí, pessoas, depois eu fiquei ouvindo lá, né, a irmã dela falando, né, que as pessoas voltando para Jesus. Eu falei: meu Deus, eu nem imaginava, né? Então Deus, amado, tem propósito com tudo, não é isso? De repente você está num cemitério, numa palavra de 2, 3, 4, 5 minutos, você consegue ser um canal do fluir de Deus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E o que Deus falou comigo, né? Eu ia falar sobre remorsos e arrependimento. E eu falei lá que na hora da morte, né, a morte tem um poder muito grande. A morte, que o pastor José falou que de manhã, eu concordo. A morte, ela une as pessoas. O pastor José falou isso aqui de manhã, né, pastor José? Falou aqui de manhã. Quando há um velório, quando há um enterro, né, vem gente de tudo quanto é lado. Nós ficamos lá quase 20 minutos esperando um familiar chegar. A gente achou até meio assim estranho, né? Um familiar chegar do metrô, ele estava vindo do metrô, parou ali o cortejo, né? Para esperar esse familiar chegar. Aí a gente ficou ali pensando: mas por quê, né? Essa pessoa deve ser importante. E aí depois eu fiquei pensando: Deus tem propósito com essas coisas, amado. Aquele homem tinha que chegar, ele tinha que ouvir aquela palavra. A gente não sabe, não é isso? E a gente não pode ficar questionando, né, as coisas de Deus. E depois, quando eu vim para cá, nossa, que programação linda, amado. Que programação assim, né, desafiadora. O pessoal da melhor idade veio lá de Irajá, o pessoal da melhor idade, né? Veio gente lá de Irajá, veio para cá. Até a mãe do pastor Rogério estava aqui. E, amados, que alegria, que movimento, né? Eu vim de um cenário, né, de despedida, de tristeza. Deus falou, vim para cá, um ambiente, né, de pessoas que, para boa parte da sociedade, são pessoas que já estão no final da vida, que não tem muito para dar. Eu não concordo com isso. Quando eu vejo uma pessoa de mais idade, né, mais experiente, eu vejo que essa pessoa tem muito mais para me oferecer do que eu para ela. Viu aí, jovem, pessoa mais nova, né? Aprendam essa verdade. A pessoa que tem mais idade que você tem muito mais experiência na vida. Ela tem muito mais coisa para te ensinar, talvez, do que você tem para ela. E a gente, às vezes, se coloca como ensinador o tempo todo, né? A gente está sempre querendo ensinar a falar as coisas, né? Mostrar como é certo, o que fazer. E, na verdade, se você parar um pouco para ouvir, amado, e reter, você vai aprender muito mais. Amém? E Deus me levou ao Salmo 24, que é um salmo lindo, né? Salmo de Davi. Abra lá, por favor. Salmo 24. Eu dei um texto a essa pregação. Ontem não tinha texto, não tinha título, né? Mas eu dei um título nessa mensagem, nessa noite, que eu estou pregando para a igreja agora. Diz assim, o título é assim, ó, se você quiser anotar: esta é a geração daqueles que buscam o Senhor.
Quantos podem levantar a mão e dizer assim: eu faço parte da geração que busca o Senhor? E eu quero te mostrar, amado, qual é a geração que busca o Senhor. Qual é o tipo de pessoa que nesse tempo que nós estamos vivendo vai ser referência, assim como esse homem que faleceu, né, o meu vizinho, o Vander, um homem que, poxa, ele tinha muita coisa para desistir da vida. Hemodiálise, pressão, problema com glicose, mais o que? Hipertensão, né? Visão, ele estava perdendo a visão. Dificuldade de andar. Tinha uma filha ele tem uma filha pequena, né? Que gasta energia, né? As crianças sugam a nossa energia. E ele ali o tempo todo, como a Graziela tem falado esses dias, né? Construindo boas memórias. Ele estava construindo boas memórias para a filha, sem saber que o Senhor já estava próximo de chamá-lo, né? Ele estava ali, ele indo para parque, ele viajando, né? Indo para shopping, passeando com a filha, dando atenção, andando de bicicleta. Amado, uma pessoa cheia de problema, mas carregando a bicicleta para cima e para baixo. E eu ali, né? Às vezes ele me chamava para naquilo que ele não podia fazer. Ele, me ajuda aqui, Sérgio. Uma pessoa, amado, que para mim é uma referência. E eu falei isso lá ontem, né? E aí as pessoas falaram assim: caramba, nós precisamos ser essa referência também. Está na hora da gente parar, né? Como foi dito de manhã aqui, eu quero reforçar o que foi dito, amado. Está na hora da gente parar, né? De ficar olhando problema, defeito, ficar detendo as pessoas com coisas, né? Com meninice, com coisas que não edificam. E está na hora da gente ajudar o outro, edificar o outro. A gente está vivendo um tempo aí, né? Onde vem um monte de situações contra a nossa vida. Agora vem esse vírus aí, né? Esse vírus aí que o apóstolo já disse para a gente repreender, orar, para que Deus estanque essa praga. Essa é a palavra do nosso apóstolo. E nós vamos orar debaixo dessa palavra, né? Então, mas o que isso traz para a gente, amado? Uma reflexão do nosso comportamento, a nossa solidariedade com o nosso próximo, não é isso? Você agora está mais sensível ao teu irmão, se você olhar para isso, sentir a dor do outro, né? Acompanhar uma dificuldade de alguém, entender que o outro tem as suas lutas, né? Eu estava olhando lá em casa aquela caneca que você me deu, Tati, né? E eu estava lembrando, poxa, a irmã com tanta luta, né? Abençoou o pastor, a pastora, né? Abençoou os pastores. E eu olhando para aquela caneca, e eu falei assim: caramba, isso aqui me traz uma lembrança muito boa, né? De alguém que se importa com a vida do seu líder, né? E não está preocupada com seus problemas somente, ela também está preocupada em honrar, né? E eu queria mais uma vez te agradecer por esse carinho, por esse zelo pela minha vida, tá, irmã? Muito obrigado por isso. O Salmo 24 diz assim, coloca na versão revista e corrigida. Consegue colocar aí, revista e corrigida? Ela fala assim, ó, do Senhor. Tá aí não? Salmo 24. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso. Essa aí está a revista atualizada. Vamos lá. O mundo e aqueles que nele habitam. Vai. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá? Esse versículo aí para diante que vai marcar. Eu queria que você prestasse atenção nisso aí. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? A Bíblia fala aqui, versículo 4, aquele que é limpo de mãos, fala comigo, limpo de mãos, e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Versículo 5, este receberá do Senhor uma bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Agora aí é o versículo que dá
título à nossa mensagem. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu declaro que você vai ouvir essa palavra, vai entender, vai reter e vai praticar, para a honra e glória do Senhor. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor, amado. Então, Davi está dizendo que esta é a geração daqueles que buscam o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, não é isso? O Deus das promessas. Esta é a geração. Para a gente entender melhor, né, o que vai ser ministrado, eu coloquei aqui no Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui no Salmo 24 está reafirmando essa verdade. O Deus que criou os céus e a terra é o Deus, amém, amado? Que criou, sustenta e governa todas as coisas. Portanto, Deus tem, quando a gente fala que Deus tem o controle de tudo, é no sentido de dizer que há um Deus que criou, sustenta e governa. Ele não perde o controle de nada. Ele é o Deus de toda a criação, de tudo que habita na terra, de tudo que vive na terra. Deus tem o controle, amém, amados? O controle da vida e da morte está na mão do Senhor. A bênção e a maldição, Deus também está no controle disso. No versículo 7 do capítulo 45 de Isaías, há até uma má compreensão, mas a Bíblia fala que Deus cria o mal. Ele dá calamidade a um certo lugar. Ele cria uma calamidade para punir, né? Para disciplinar o povo que não anda segundo os seus caminhos. A gente vê isso, né, em Sodoma e Gomorra. A gente vê isso em outras cidades, né? Babel, Babilônia. Não é isso? A gente vê inúmeros casos na Bíblia, né? Onde Deus, lá quando Deus manda destruir os amalequitas, né? E o rei Saul não cumpre a palavra de Deus, e ele poupa o rei Agag, né? E cria lá um problema com Deus, perde o reino. Então o nosso Deus, ele tem o controle de tudo, né? A primeira qualidade de Deus, a primeira característica que, né, a gente tem que ter em mente é que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Estudando a autoridade espiritual, você vai entender que há 3 níveis de autoridade. A autoridade soberana, que é a autoridade de Deus, que ela vem do próprio Deus. Contra essa autoridade não há quem pode, né? Como a palavra diz, quem poderá intentar contra o braço forte do Senhor? Não é isso? Quem poderá resistir o braço forte do Senhor? Então, o primeiro nível de autoridade é a autoridade soberana de Deus. O aluno me perguntou lá no seminário: pastor, mas e o livre-arbítrio? Falei: irmão, tu tem livre-arbítrio, mas quando o teu livre-arbítrio entra em conflito com a autoridade de Deus, você perde. Por isso que Paulo falou assim: eu, prisioneiro do Senhor, eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele falou: passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita, porque toda vez que o nosso livre-arbítrio esteja em contraposição à autoridade soberana de Deus, nós vamos sempre perder. Por isso, irmão, quero te dar um conselho para começar, né? Para você poder começar a entender o que está acontecendo nessa noite. Não resista à palavra do Senhor. Eu quero profetizar que você vai ser vencido pela palavra do Senhor nessa noite. Você pode dizer amém, amado? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Que você saia vencido nessa noite pela palavra de Deus. A outra coisa que eu vejo para poder esclarecer, para a gente entrar na palavra, é que a Bíblia fala que Deus é santo, santo e santo. Por que a palavra diz 3 vezes, né? Para reforçar que há um nível de santidade, né? Onde Deus habita, que para entrar nele, né, amado? Você precisa estar se santificando, você precisa estar de acordo com o que a palavra diz.
a santidade de Deus, ela não comunica com o pecado. A santidade de Deus, ela expele o pecado. Alguém que quer caminhar no pecado não consegue ter contato com a santidade de Deus, porque a pessoa está se sujando. Não é isso que a Bíblia fala em Apocalipse? O que suja vai se sujar mais. Essas pessoas estão afastadas de Deus. Elas precisam se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, que é andar com Deus, né? Que é falar as coisas de Deus, que é viver a palavra de Deus. Por isso que não basta você pregar uma palavra, você precisa ter o compromisso de viver a palavra. Aquele homem que estava no cemitério ontem sendo sepultado, ele não era perfeito. Posso dizer com toda a minha clareza que ele não era perfeito, mas era um homem que era uma referência. Nunca se meteu em nada errado. Eu nunca vi um escândalo assim, falar que o fulano foi pego em um... Eu nunca vi nada de um familiar falando sobre uma má reputação daquele homem. Ele tinha problemas, né? Claro. Às vezes um desentendimento com a esposa, às vezes, né, ali uma situação com a filha que ele teve que chamar a atenção, mas nada de anormal, amado. Nada que pudesse afastá-lo daquilo que a palavra diz para um homem de Deus. Por isso, então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai dizer que nós precisamos ser santos como Ele é santo. Você se projetou ali já? Não, né? Pedro está dizendo, sede santos como eu sou santo. Essa classe de pessoas que vão buscar o Senhor, amado, precisam compreender bem isso. Deus tem uma autoridade. E quando é no primeiro nível, a autoridade soberana, essa autoridade não pode ser ferida. Não dá para brincar com a autoridade soberana de Deus. Jonas quis ir para um lugar, Deus mandou ele para outro. O que aconteceu? Tiraram a sorte. Tu não acha muita coincidência cair na vida de Jonas? Pô, cara, que azar que Jonas deu. Tiraram a sorte, caiu em quem? Caiu em Jonas. Não foi, amado, foi o controle de Deus, a autoridade soberana de Deus determinou que Jonas seria o sorteado. Se você não crê assim, eu te respeito. Mas quando Jonas é jogado ao mar, Deus já tinha providenciado algo extraordinário para que a vida dele fosse preservada. Sabe por quê? Porque também ele não ia morrer. Quando Deus quer, você não morre. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai morrer. Porque Deus tem a autoridade soberana sobre a tua vida. E quando Ele quer preservar a vida dos seus, não adianta vir coronavírus, não adianta vir, amado, a AIDS, né? Já estão dizendo aí que teve 2 casos de pessoas que foram curadas da AIDS. Sabia disso? Mas ninguém está ouvindo essas mensagens aí. Deus dá sabedoria ao cientista, ao médico, para poder encontrar a cura. Isso quando ele não cura de forma extraordinária. Quando alguém entra com uma enfermidade e alguém ora e aquela pessoa é curada, como foi visto aqui na peça, né? Porque quando Deus quer, não há quem possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então, Deus é autoridade soberana, amém, amados? E a outra coisa, que Deus é santo. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, a Bíblia vai dizer que os anjos que estavam no céu, os seres celestiais, estavam diante do trono de Deus, não é isso? O tempo todo, sem parar, olha lá, com as suas asas, não é isso? Batendo, voando ao redor do trono de Deus, cheio de olhos, olhando para tudo quanto é lado. E não tinham descanso, nem de noite, dizendo, santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando você buscar o Senhor, você precisa ter consciência disso tudo, amado. Deus é Todo-Poderoso, Ele pode sobre todas as coisas. E agindo Deus, quem impedirá? E Deus é santo, santo, santo.
A santidade de Deus é tão temida. Tem gente que hoje está perdendo o temor de Deus, né? Como foi dito pelo nosso apóstolo, como foi dito pelo nosso pastor aqui pela manhã, que as pessoas estão temendo mais as más notícias, estão temendo mais um vírus, né? Que pode ser encontrado a cura a qualquer momento, ou até já foi, não é isso? A gente falou aqui de guerra comercial, existe um monte de situação, mas tem gente que teme tudo isso, mas não teme a Deus. O Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, o Deus que é santo. Quando entra na presença de Deus, aí entra de qualquer maneira. Eu estava conversando com umas pessoas na sexta-feira, me deram a oportunidade de pregar aí, meu amado. Falei, vocês nunca me deram a oportunidade de pregar, agora vocês vão me ouvir. Estavam zombando da igreja, estavam falando da igreja, e eu estava explicando, olha cara, a igreja não é isso que você está falando não. A igreja não é essa imagem de 4 paredes que você está pintando. A igreja é composta de um grupo de pessoas que se separa do pecado. Mas você não tem certeza da salvação? Ninguém tem. Eu tenho. Porque eu sirvo a um Deus que é santo, todo-poderoso e que me purifica de todo mal. Um Deus que me recebe quando eu me arrependo. E você é um desviado da igreja, né? Mas você pode voltar para os caminhos do Senhor. Eu comecei a pregar para aquele homem, amado. E aí, olha o que aquele homem falou, o outro homem falou. Tem hora que a gente conversa aqui, né, de show, às vezes de mulheres, a conversa deles lá, né? E hoje a gente está falando de uma coisa muito boa, de Deus. Esse rapaz, ele é desviado da igreja. Hoje, nós estamos ouvindo uma coisa muito boa. Aí ele falou assim, pastor, posso te pedir uma coisa? Nunca deixe de jogar futebol com a gente, não. Porque o Senhor está com a gente aqui. Olha o que o irmão falou, Armado, eu fiquei, meu Deus do céu, que responsabilidade, né? O Senhor para a gente aqui é uma referência. Nunca deixe, às vezes você aborrece aí no futebol, eu me aborreço mesmo, mano. Fico chateado com algumas coisas, mas não xingo, não brigo com ninguém, respeito todo mundo. E eles falam assim, nunca deixe de vir jogar futebol com a gente não, porque o Senhor aqui é uma referência para nós. Aí eu falei, caramba, muito bom ouvir isso, né? Mas também traz uma responsabilidade. Mas eu não vou me furtar dessa responsabilidade, amado. Sabe por quê? Eu conheço Deus que cura, que salva, que transforma. E aqueles homens vão ouvir falar de Deus. É essa a oportunidade que eu estava esperando, Felipe. Esta era a oportunidade que eu estava esperando. Como Paulo fala, fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Tem hora que a gente se faz assim, amado, com muita estratégia, né? E agora, toda oportunidade que me derem, eu estarei ministrando, né, a palavra. Se não quiserem ouvir, eu vou orar por eles, até Deus amolecer o coração. Mas olha o que Davi está falando. A santidade, antes, né? A santidade de Deus é algo tão sério, amado, que no capítulo 6 do livro de Isaías vai ter uma visão, né? Ele estava lá servindo ao rei, e quando o rei morre, parece que Isaías desperta para as coisas de Deus, né? No ano que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor. Aí ele consegue então se despertar para as coisas de Deus. Tem muita gente, amado, que não está buscando ao Senhor porque está muito preocupado com as coisas seculares. E aí, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que os serafins, os mesmos serafins do Apocalipse, que estavam diante do trono de Deus, quando Isaías falou assim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu não sou digno do Senhor, eu não consigo nem atingir a sua presença, porque o Senhor é santo e eu não consigo chegar ao Senhor. Eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito com homens impuros. E aí o anjo, o serafim, irmão, preste atenção nisso, ele não tem coragem nem de tocar com as suas mãos no altar, no trono de Deus, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que a santidade de Deus, ela é algo muito sério. Ele toca, pode olhar lá no versículo 6, ele vai tocar
ele vai tirar uma brasa do altar do Senhor com uma tenaz. Tamanho a reverência, o respeito que o serafim, que é um anjo, né, de alta categoria, é um anjo de fogo, né, que tem seis asas, né? A Bíblia fala que com um par de asas ele cobria o rosto, um par de asas ele cobria os pés, e um par de asas ele voava diante do trono de Deus. Os mesmos anjos que estavam lá diante do trono de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Ele toca no altar do Senhor, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Sabe o que isso significa para nós, amado? Se você quiser buscar o Senhor, como essa classe que Davi está mostrando, você quer ser essa classe de homens que buscam o Senhor, você precisa deixar a brasa de Deus tocar nos teus lábios, na tua vida, para que você possa ser purificado, para que você possa reconhecer a autoridade e a soberania de Deus na tua vida, para que você seja realmente filho de Deus, disposto a chegar diante do Pai e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te busco, eu não quero estar longe de ti, eu não quero estar afastado da tua presença. As pessoas estão preocupadas com as coisas do mundo, amado, estão se envolvendo com as coisas do mundo, estão se esquecendo que a coisa mais importante é ser a geração que busca o Senhor. E aqui nesse texto, né, Davi vai citar duas coisas. Eu vou falar muito breve. Davi fala assim: vem uma pergunta ao coração de Davi, né? O mesmo Davi que peca, que comete adultério, comete homicídio, é o Davi que pergunta: quem subirá, versículo 3, quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Quem é essa pessoa ousada? Eu quero profetizar nessa noite que as pessoas ousadas, que vão ter coragem de fazer isso, estão sentadas aqui e vão adorar o Senhor em espírito e em verdade, e vão dizer: Senhor, estou aqui para ser purificado e ser reconhecido como referência aqui nesse lugar. E se você crê nessa palavra, dê glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Pergunta para o teu irmão: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Amado, preste atenção, o serafim teve que tocar ao altar com a tenaz. E Deus está te dando, quando Jesus veio, Ele inaugurou um tempo de livre acesso a sala do trono de Deus. Você e eu temos livre acesso ao Senhor. Podemos tocar a santidade de Deus, podemos ser purificados pelo Senhor, através de uma oração, através de uma palavra. Eu creio no poder da palavra de Deus. Sabe por quê, amado? Um casal que estava afastado declarou com a sua própria boca: eu não falei com eles, não. Eu ouvi a notícia depois. Hoje mesmo nós vamos voltar para os caminhos do Senhor, porque é isso que esse homem está falando. E olha só, eu não me apresentei como pastor, eu não usei a minha referência, meu título. Eu fui ali compartilhar uma palavra. Depois é que falaram que eu era um pastor. As pessoas lá não me conheciam, eu não conhecia ninguém, a não ser os familiares lá do Wander. E aquela mulher, aquele casal falou: hoje mesmo nós vamos voltar para o caminho do Senhor. Uma mulher que perdeu o filho abraçou a Graziela, abraçou chorando copiosamente, amado. E falou: pô, amiga, muito obrigado. Não conhece a gente. Sabe o que é isso? Nós temos que ter essa confiança de ser referência. As pessoas estão sedentas do Deus
que tem o controle de tudo. As pessoas estão sedentas de entender a santidade, para acessar a santidade de Deus, para viver como o povo que busca a presença do Senhor. Mas se eu e você não fizermos isso, irmão, as pessoas vão perder a referência. Pastor, qual é essa pessoa que vai ter essa coragem, essa ousadia de subir ao monte do Senhor? O Davi está falando aqui, são homens de mãos limpas. Homens de mãos limpas. São pessoas que como diz o texto de Hebreus capítulo 12, há uma nuvem de testemunha aí no Jodiano. Nós precisamos deixar todo o embaraço dessa vida e o pecado que nos rodeia. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma ocasião, bramando como leão, para introduzir o pecado em você e em mim. E aí, o que o autor de Hebreus está dizendo? Você precisa se desembaraçar das coisas dessa vida. Seja uma pessoa de mãos limpas. Seja uma pessoa que, ao subir no altar do Senhor, vai tocar um instrumento sem restrição. Porque você é uma pessoa de mãos limpas. Você é alguém que pode falar de Deus e as pessoas vão te ouvir, vão ver você uma referência, porque você é um homem que busca o Senhor, e o homem que busca o Senhor é aquele que se limpa. Porque a Bíblia fala que as águas que vêm do trono de Deus, aonde elas passarem, vão limpando, purificando, e quando você recebe essas águas, amado, a tua vida ela é transformada. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Homens de mãos limpas, homens de mãos limpas, homens que não têm peso em suas mãos. Faraó não podia fazer isso. Sabia que Faraó, houve momentos que ele teve remorso, ele falou, estou aqui arrependido, Moisés. Pode ler o texto de Êxodo lá, Êxodo capítulo 9 vai falar. Mas a Bíblia fala no versículo, eu até anotei aqui, 35, que Faraó endureceu o seu coração. Ele era um homem mau. E ele novamente prendeu aquele povo. As pessoas que têm restrição, as pessoas que não perdoam, fica com um monte de problema no coração. Não consegue fazer o bem. Estão sempre procurando ali, articulando alguma maldade. Gente que vai retendo pessoas no coração, vai carregando, vai provocando situações para, entre aspas, se vingar. E a Bíblia fala que a vingança pertence a quem? A vingança não é minha nem é sua, é do Senhor. Se Ele quiser, Ele vai se vingar. E aí tem gente que as mãos estão sujas, estão pesadas. Você não vê o fruto do trabalho dela aparecer. Você não vê, sabe por quê? Ela não quer nem tocar, porque as mãos estão tão sujas que não consegue nem tocar em nada. As pessoas não conseguem nem fazer nada. Porque são pessoas que estão... A sua vida não é uma referência. Eu sei, irmão, que é uma palavra que talvez não produza assim, um sentimento, de júbilo no teu coração, mas é uma palavra que se você realmente quiser se identificar com essa palavra, você vai procurar viver essa palavra na tua vida, no teu coração, na tua vida. Homens de mãos limpas, Isaías capítulo 6, eu volto lá, quando Isaías vai falar com o Senhor, ele tem a consciência de que ele é um homem de lábios impuros, um homem de mãos sujas, um homem imundo para o Senhor. Mas Deus mostra para ele o seguinte: mesmo se você é alguém que se considera impuro, eu, Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser. Deus manda o anjo tirar uma brasa do altar e tocar em Isaías. E naquele mesmo instante a Bíblia fala que Isaías foi
purificado. Aquele que tinha lábios impuros, aquele que tinha mãos sujas, se tornou um homem santificado pelo Senhor. Pastor, eu não tenho jeito, a minha vida não tem jeito, eu sou uma pessoa ruim, eu tenho pensamentos ruins. Não estou falando para você não, amado. Estou falando para o pessoal lá de fora. A pregação que nós temos que dar para essas pessoas é o seguinte, irmão, tem jeito sim, Deus pode te purificar, Ele enviou Jesus para morrer pelos teus pecados, e você pode ter acesso agora à vida eterna, você pode se santificar, você pode ser um homem de mãos limpas, você pode ter acesso ao monte do Senhor, você pode buscar a presença do Senhor, porque Ele inaugurou o tempo da nova aliança. E qual outro tipo de pessoa que Davi fala aqui no texto? O próprio Davi, amado, ele tinha as mãos sujas em um dado momento, né? Quando ele matou o seu capitão, tomou a esposa dele, matou o capitão, o profeta vai até ele no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, e aí Davi, isso que é interessante Davi, né? Ele sabia, tinha consciência. O problema é quando o homem não tem a consciência, amado. O problema é quando o homem não quer reconhecer as coisas. O problema é que as pessoas às vezes estão oprimindo e não estão vendo que estão oprimindo. Estão tomando decisões erradas e não estão vendo que estão tomando decisões erradas. A falta do reconhecimento é que é o problema. Quando o profeta vai falar com Davi, o que Davi fala? Pequei contra o Senhor. A partir daquele momento, houve a consequência. Mas Davi ora, no Salmo 139, ele vai orar, Senhor, sonda o meu coração, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me conduz de volta para o caminho da salvação. Eu errei, eu pequei, mas eu não quero perder a minha salvação. O que Davi está falando aqui, é a segunda situação, segundo tipo de homem que busca o Senhor. Homem de mãos limpas. E o segundo homem que busca o Senhor. Homem de coração puro. Pastor, o homem de coração puro é alguém que não erra, alguém que não peca? Não, amado. O homem de coração puro é aquele que, se ele errou, ele talvez não queria errar, mas ele errou. Ele não queria pecar, mas ele acabou pecando por uma situação, uma circunstância. Ele não é uma pessoa maligna, é uma pessoa de coração mau. O coração dele é temente a Deus. Quando ele erra, quando ele falha, quando ele peca, ele se volta para o Senhor e diz, Senhor, me perdoa. Por isso que eu e você não temos que ter restrição com ninguém, amado. Por isso que eu e você temos que ter o cuidado com a falta de perdão. No capítulo 12, versículo 13, Davi vai dizer, Senhor, pequei contra ti. Porque o coração de Davi era um coração puro. Pastor, só está dizendo uma coisa. Davi adulterou, Davi. Porque, amado, muitas vezes essas situações vêm nos cercando. O homem que está de pé, ele tem que cuidar para não cair. A vaidade não pode entrar no coração do homem. Eu tenho estudado sobre isso, vaidade, orgulho e poder. 3 coisas que são terríveis contra a nossa vida. Davi se envaideceu. No tempo de sair para a guerra, ele ficou no palácio. Ficou descansando. Vou tomar um sol. Viu o que não era para ter visto. Se ele estivesse lá na guerra, teria visto Betseba tomando banho nua? Não teria visto. Sabe por quê, irmão? Que muitas vezes as pessoas de coração puro acabam caindo em erros, em falhas. Porque elas às vezes estão em lugares que não eram para estar. Ouvindo coisas que não eram para ouvir. Falando coisas que não eram para falar. Participando de eventos que não eram para participar. E aí uma pessoa de coração puro acaba errando.
Mas qual é o nosso caminho? Aqueles de coração puro faz parte da geração que busca o Senhor, que tem coragem, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo falho, tem coragem de entrar no monte do Senhor, no lugar santo de Deus, e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. No Salmo 27, versículo 4, ele vai dizer, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo. Davi verdadeiramente entregou o seu caminho ao Senhor. Um homem de coração puro, ele entrega o seu caminho ao Senhor. Um homem de coração puro confia no Senhor. Gente, você já viu a pessoa falar assim: gente, esse cara é muito puro, muito inocente. Já viu pessoas falando isso? Essa pessoa é muito pura. Um homem de coração puro faz parte da geração que busca o Senhor. Queria que você ficasse de pé, meu amado. Pode vir o Ministério de Música, por favor? Olha o que a palavra diz em Joel capítulo 2. Uma palavra para nós, líderes, agora, para a gente fechar esse momento. Uma palavra para os líderes, não minha, mas do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 16. Pode botar aí, Lucas? Congregai, ó povo, congregai o povo, santificai a congregação. Olha o que Deus pede aos homens, né? Sempre essa parte de santificar, de ouvir a sua palavra, de obedecer, né? Lembra que eu falei no começo? Autoridade e santidade. São duas coisas que Deus não negocia, amado. Inclusive o pecado de Lúcifer passa por essas duas coisas, você sabia? No livro de Isaías 14, Isaías 14, Lúcifer se levantou contra a autoridade de Deus. Depois tu lê lá. E no livro de Ezequiel 28, Lúcifer se levantou contra a santidade de Deus. No capítulo 14 de Isaías, Lúcifer está quebrando um princípio. A autoridade é um princípio que não é negociado. E no capítulo 28 de Ezequiel, Lúcifer está quebrando um código de conduta de Deus, que é a santidade. Isaías 14, quebra de princípio. Ezequiel 28, quebra de conduta. O povo de Deus deram uma palavra para os líderes, né? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, ou seja, todo mundo. Fala para o teu irmão, todo mundo. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Deus amado, o que Deus mais quer, sabe o que é? É que essa geração, não é uma geração que vem não, esta geração seja reconhecida como a geração que busca o Senhor. Fala para o teu irmão: homens de mãos limpas e homens de coração puro. Nós não vamos ser o opróbrio das nações. As pessoas não vão escarnecer dizendo: onde está teu Deus? Nós vamos dizer: o nosso Deus não está morto, Ele vive, Ele reina e Ele é o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?